Olá, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Um magnífico dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, dia 12 de outubro de 2023. Eu sou Gleiciane Araújo e venho servir a sua vida com apenas uma palavra. Glória a Deus. Quantos de vocês buscam discernir o que é a voz de Deus e o que não é a voz de Deus? Será que você tem ouvido mais a voz de Deus ou a voz do diabo? Será que estamos nos movendo em nossa vida de acordo com a voz de Deus ou com a voz do inimigo das nossas almas? A palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 3, conta-nos a história de quando a mulher conversou com a serpente. Quando a mulher ouviu a voz do inimigo, quando ela ouviu a voz do maligno, do diabo. E nós vemos em Gênesis, capítulo 2, versículo 16, onde Deus ordena ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. E Satanás vem conversar com a mulher. Talvez seja algo muito novo para você, muito surpreendente para você, o que eu vou trazer da parte do Senhor neste momento. A palavra do Senhor diz que em Gênesis 1, 26, e disse Deus: façamos um homem, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Então eu quero que você entenda que a palavra de Deus diz que eles, aqui vem eles, tenham domínio sobre, e aqui fala sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. E assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aqui o Senhor cria, o Senhor faz o espírito do homem. E o espírito do homem, ele é uma parte que é macho, e o espírito do homem tem uma outra parte que é chamada fêmea. E aqui Deus não estava falando sobre o sexo feminino e o sexo masculino. Aqui Deus estava falando do macho, que representa o espírito na integralidade, e aqui ele estava falando da fêmea, que representa a alma do homem. E Deus traz na literalidade e traz também como representação o homem como o espírito e a mulher representando a parte fêmea
do Espírito, que foi formado, acoplado junto ao Espírito, que se chama alma. E a Bíblia diz que quando esse Espírito é soprado no corpo do homem, ele se torna uma alma vivente. E quando o homem se torna uma alma vivente, dentro do corpo do homem vive o espírito e a alma, e eles estão inseparáveis. Assim como quando o homem se casa com a mulher, eles tornam uma só carne e eles tornam-se espiritualmente, espírito e alma inseparáveis. E aqui eu não quero que você entenda que o homem tem o espírito e a mulher tem a alma, não. Só para ser didático. E Deus fez assim, para ser didático, para ser compreensível. Só que Deus, ele fala ao homem e ele diz, no versículo 16 do capítulo 2, ele diz ao homem, ele diz ao espírito, olha, disso você coma, de tudo isso você coma, mas disso você não pode, porque se você fizer espírito, você vai morrer espírito, e o espírito compreende, o espírito entende, e o espírito ouve a voz de Deus. Então, o homem espiritual, ele ouve a voz de Deus, ele entende a voz de Deus, o seu espírito, quem você é, quem você nasceu para ser, ouve a voz de Deus e discerne a voz de Deus. Só que a sua alma, ela desconectada, sem o Espírito Santo, sem ela estar sendo guiada, convencida, direcionada, mortificada, submissa ao Espírito Santo, a sua alma, ela é frágil, ela é vulnerável a ouvir a voz do diabo. E quando o diabo, ele não vai ao espírito. O diabo vai direto na alma, que aqui está representada no ser, na mulher que Deus criou como a parte mais frágil, como a parte mais vulnerável, como a parte mais sensível, como a parte que precisa ser guiada, que precisa ser conduzida pelo Espírito que é maior, pelo Espírito que entende, pelo Espírito que ouve a voz de Deus. E aqui para você entender que quando você ouvir a voz do diabo, vai acontecer algo. Quando você está sendo guiada pela voz do diabo, significa que a sua alma, ela está maior, ela está governando e suprimindo e tomando o lugar do Espírito, e ela está em intimidade, em vulnerabilidade com a voz do inimigo. E como você sabe, você discerne que você está ouvindo a voz do inimigo e não a voz de Deus? Quando você começa a se esconder. Quando você começa a não viver aquilo que Deus projetou para você. Quando o medo
O medo disso, o medo de não ser aceita, o medo de não ser boa o suficiente, o medo de você não ser a melhor opção, o medo de errar, o medo de fracassar, o medo de falhar, o medo de não conseguir terminar, o medo vai te colocar longe da presença de Deus. Muitas vezes nós achamos que estamos agradando a Deus, só que estamos nos reverenciando, estamos nos sujeitando, estamos nos prostrando diante do medo, porque temos deixado a nossa alma ouvir a voz do inimigo. E a voz do inimigo é uma voz que diz assim: não comereis de toda árvore do jardim. É uma voz que diz assim: você não pode isso. Isso que Deus projetou, que Deus disse, é muito grande para você. Você não pode desfrutar de todas as coisas. Você não pode ter todas as coisas. Você não é tudo isso que você acha que é. Você não pode fazer tudo isso que Deus disse que você vai fazer. O inimigo, ele vem com uma voz. E a sua alma, ela aceita a voz. Porque a alma, ela não entende, ela não ouve a voz de Deus. A alma, ela não tem intimidade com Deus. Porque a alma, ela é a parte que veio acoplada ao seu espírito, que veio com a sensibilidade para tudo o que é natural, mundano, carnal. E o inimigo, ele tem conexão com tudo que é mal, com tudo que é temporário, com tudo que é carnal e humano. A natureza caída. Então a alma, ela precisa de morrer, de diminuir, para que o espírito, que é você, seja preenchido e unido ao Espírito de Deus, para que o Espírito, o seu Espírito, venha receber do Espírito de Deus a palavra e servir a sua alma e trazer a sua alma, porque a sua alma é a parte em que fala, em que traduz aquilo que o Espírito, que está unido a ela, tem para falar. Você só vai ouvir a voz de Deus quando você começar a reduzir a voz da alma. E reduzindo a voz da alma no que diz ao comando e à direção da sua vida, você está impedindo que aquilo no qual o inimigo se fortalece, no qual o inimigo se conecta, perca a grandeza, a força, e você venha a ouvir a voz de Deus. E como você pode fazer isso com eficácia, com força, com precisão? O jejum é um instrumento que vai trazer a você o meio pelo qual você vai mortificar a sua alma. Porque diz aqui no versículo 6 do capítulo 3, e quando a mulher, e aí eu vou colocar alma, viu que a árvore era boa para alimento e agradável aos olhos. Quando você fecha a tua boca, você está dizendo para a alma, desce, fica no teu lugar. E você coloca o teu espírito
a ser ministrado e cheio do poder e da palavra que vem do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, a voz de Deus vai abrir para você um mundo de abundância. A voz do inimigo vai abrir para você um mundo de falta, de escassez, de você não pode, de incapacidade. A palavra de Deus diz que tudo você pode naquele que te fortalece. E em nome de Jesus Cristo, hoje, a partir de hoje, que você decida ouvir a voz de Deus e aplacar e silenciar a voz do inimigo, silenciando o poder da alma no governo da sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que estas vidas que estão aqui sejam tocadas, sejam, Senhor, ministradas pelo Espírito Santo do Senhor, que é a voz, que é o poder que vem do trono. E a palavra do Senhor diz que as tuas ovelhas reconhecem a tua voz. Porque a voz do Senhor é reconhecida por todo o espírito nascido de novo. E que em nome de Jesus você receba a paz, você receba a plenitude de paz, a abundante paz, a paz que excede todo o entendimento. Para guardar a tua mente, para guardar o teu espírito, para que você seja movida pelo Espírito Santo de Deus, para que todos os seus caminhos sejam caminhos de paz, sejam caminhos de glória, de abundância, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Força e coragem. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui com apenas uma palavra. E se Deus tocou o seu coração, que você compartilhe essa palavra com mais 7 pessoas, que você deixe aqui o seu comentário. Se Deus já tinha entregado a você, se Deus já tinha trazido a você a revelação de como você silenciar a sua alma e viver sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Para a glória do Senhor Jesus, que a paz do Senhor e a consolação do Espírito Santo seja com você, com toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.